Bom dia, meus irmãos. Vamos nos assentando, vamos começar mais uma aula dessa nossa série, Os Adversários. Começamos essa série na semana passada, lembrando que é uma troca. No semestre passado nós estudamos isso na sala lá embaixo, e aqui foi sobre evangelismo. E agora nós estamos trocando. Então, hoje nós vamos estar estudando aqui em cima sobre os adversários e, vida de Cristo. Vida de Cristo ou evangelismo? Vida de Cristo, né? É vida de Cristo, perdão, está certinho. E então nós vamos dar continuidade aqui à aula que começou na semana passada. Lembra que nós começamos, o Elias falou, nós estamos em guerra, né? Não estamos em estado de férias, nós vamos falar um pouquinho hoje, férias, não estamos em estado de tranquilidade, estamos numa guerra. E numa guerra a gente precisa disso, né? Conhecer os nossos adversários. Então, por isso, a grande importância, meu irmão, para a sua vida espiritual, reconhecer, conhecer os adversários, as suas táticas, como que eles agem, e a vitória que a gente já tem em Cristo, né? Mas nós precisamos estar atentos a isso na nossa vida espiritual todos os dias, tá? Vamos começar com uma oração, vamos orar, pedir que a palavra de Deus venha ensinar para a gente. Pai, nós te agradecemos imensamente, ó Pai. Podemos, mais uma vez, adentrarmos as portas da igreja aqui, neste templo, nesse local, e a igreja se reunir em Teu nome para abrir a Tua palavra e dela aprender. Mais uma vez, ó Pai, apaga qualquer pensamento humano, ideia humana, mas que tão somente a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que trabalha nos nossos corações, possa falar ao nosso coração nessa manhã. Nos ensina aquilo que o Senhor já preparou através da apostila, tanto tempo, através do estudo dessa semana, e durante esse tempo todo, a Tua palavra seja pregada. Venha, Pai, apresse os pés daqueles que estão se dirigindo para cá, para que tenhamos essa aula bem aproveitada diante do Senhor. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ok, semana passada nós começamos a estudar os adversários, nós vimos os 3 adversários, e agora nós vamos estar entrando um pouco em cada um deles. Hoje nós vamos estar dando a aula de número 3, tá? E, na verdade, nós trocamos com o pastor Alexandre, nós vamos dar 3 hoje e a 2 semana que vem, mas não tem problema nenhum. Remando contra a maré. Deixa eu só pular aqui que eu inverti. Pensa vocês numa férias, né? A gente acabou de falar que a gente está numa guerra, mas vamos pensar numa férias. Então você sai de férias, vai para uma praia desconhecida, uma praia bonita. Só que você não conhece essa praia. O que vocês fazem? Está indo para uma praia de férias, uma praia desconhecida. Primeira coisa. Eu repito isso? Não, o William já vai vir já, aí ele ajuda nós. Eu dou uma pesquisada antes a respeito da praia. Pesquisa a praia, né? Por quê? Para ter informações do lugar, onde eu posso comer, se é um lugar seguro, se a praia é calma, o mar é calmo. Alguém falou aqui para evitar perigo, né? Mais alguma coisa? Gente, é isso mesmo. Principalmente falando de mar, né? Quando a gente fala de mar, de praia, quantos perigos ela traz? Se tem correnteza, se não tem, para que horas fica mais forte, menos fraco, maré, se tem ondas, se é praia de tomba, aquela que você entra e já cai, né, afunda rápido, se é aquela praia que vai longe. Então, esses dias não, já faz um tempo, eu nunca tinha visto isso, mas eu fui numa praia que tinha onda reversa. Nem sabia que existia isso. O que acontece? As ondas não estavam altas, mas elas estavam fortes, que ela batia, e quando ela voltava, fazia outra onda. Então, vinha uma onda da frente, uma onda de trás, e encontrava no meio. O Vini se divertiu, né? Ficou no meio ali, quase tomou uns caldos lá. Mas tudo isso a gente pesquisa justamente para isso, né? Para evitar perigos, evitar tragédia, né?
aquela praia que é tão bonita, tão agradável, de repente vira uma tragédia, porque o mar é traiçoeiro. Ele leva você para o fundo sem perceber quando você está se afogando. Então, cuidado, né? Muitas vezes você vai precisar de um salva-vidas, uma boia, uma prancha, saber até onde, os limites que você vai. Então, é isso que nós vamos estar vendo um pouquinho hoje, gente. Tá? O mundo é um mar, gente, que quer nos tragar a todo momento, quer levar o cristão e toda a família para as profundezas, quer fazer com que afogue a nossa confiança no nosso Deus. O mundo é um mar, e muitas vezes traiçoeiro. Né? Então, nós vamos ver isso. Vocês acreditam que o mundo é um inimigo ativo? Ele está atuando hoje? Muito. Falaram mais uma coisa aqui? Não. Muito? Completamente. Gente, é um adversário muito ativo. A necessidade de estarmos estudando, de estarmos relembrando, eu creio que aqui muitos já estudaram isso, mas vamos relembrar, vamos ver as suas táticas, vamos ver como que ele atua, vamos ver quais são os perigos que nós temos que tomar para entrar nesse mar, nesse mundo. Né? Nós já estamos nele, não temos como fugir. O próprio Senhor Jesus falou assim, eu não quero que os tires do mundo. Né? Muito pelo contrário, que a gente brilhe nesse mundo. Como brilhar sem se afogar? Como brilhar sem se deixar levar? É isso que nós vamos estar vendo hoje. Tem muitos versículos hoje, tá, gente? Eu vou pedir para todos vocês estarem participando aí, abrindo a Bíblia rapidamente e lendo. Então, eu estou com 2 microfones aqui, um com o Williams, outro com o Alexandre. Então, levanta a mão e aí eles vão até você fique de pé ou mesmo assentado, leia bem tranquilo aí. Primeiro versículo que eu quero que você abra aí, 1 João 2,15. Esses versículos nós vamos ler hoje, gente. Tem muitos versículos que a gente tem que olhar e simplesmente aprender, porque eles são claros, eles falam, muitos vão falar que eles dão um tapa na cara. 1 João 2,15, quem aqui? Silvana, por favor. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, não tenho o que falar desse versículo, ele é claríssimo. Não ame o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está nele. Você está vendo que é um inimigo que a gente não pode ter muita intimidade. É um inimigo que você não pode abrir muito a guarda. É um inimigo, nós vamos ver daqui a pouco, que você não pode tomar muito a forma. É um inimigo que está ao nosso redor o tempo todo, a nossa vida inteira, mas que não ame o mundo. A instrução de Deus clara. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Outro versículo aqui, João 15:19. João 15:19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É Jesus falando aqui. E Jesus está falando, no versículo anterior, olha, o mundo me odeia. Assim ele odeia vocês também. Vocês não são do mundo. Entendam isso, nós estamos no mundo, mas nós não somos este mundo.
Nós comemos, vivemos, brincamos, trabalhamos, estudamos, conversamos diariamente nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Somos forasteiros aqui. A nossa pátria é celestial. Mas Jesus vai nos dar várias outras dicas aqui, que enquanto estivermos no mundo, nós vamos estar brilhando esse mundo, para mostrar da onde nós vamos, para onde nós vamos, de quem nós somos e quem é o nosso Pai verdadeiro. Ok. 2 versículos já que já nos chama a atenção, no sentido de ser um adversário contundente, um adversário diário, mas um adversário que a gente tem que manter distância. Temos 3 palavras para a definição de mundo na Bíblia, tá? São palavras gregas, essa aí é a primeira, e ela fala sobre o mundo habitado, ou a terra onde nós vivemos. A Ion já fala sobre século, a era em que vivemos, né? Então, quando a gente fala sobre... a Bíblia cita século, ela está falando do mundo, a era em que nós vivemos. E a terceira, cosmos, a ordem ou sistema que governa esta terra. Né? Então, quando a gente fala de cosmos, a gente está falando o sistema que está governando a terra. Nós vamos ver, gente, que esses 3 adversários que nós estudamos semana passada, eles se unem contra o cristão, contra a pessoa que confia no Senhor Jesus. Né? Então, a ordem, o sistema do mundo, ele é governado por Satanás. E ele ataca uma pessoa que está dentro de nós, o outro adversário, que é a carne. Ele vai fazer com que a carne brilhe os olhos para as coisas que estão no mundo. Para quê? Para que a gente ame as coisas que estão no mundo. Indo direto contra a vontade de Deus, no primeiro versículo que a gente leu. Não ame as coisas, não ame o mundo nem as coisas que nele há. Né? Mas esses 3 adversários vão estar trabalhando em conjunto para tirar essa nossa atenção, para que a gente ame as coisas que há no mundo. Um sistema espiritual de coisas que se opõem a Deus. Fique claro isso. O mundo é um sistema espiritual que se opõe, vai contra Deus. Como eu posso amar o mundo? Como eu posso dar ouvidos para o mundo? Como eu posso falar, deixa eu ver se cabe, deixa eu ver se dá forma? Ele é contra Deus, gente. O sistema do mundo, ele é contra Deus. E quando a gente fala que ele é um adversário, é porque ele quer colocar você contra Deus. Ele quer levar você para que fique contra Deus. Ponha isso na sua cabeça. Cosmos, mundo, século, esta era é oposta a Deus. Ah, mas tem coisas aqui que se aproveitam? Tem, mas cuidado, porque a sua filosofia, a sua ideologia, a sua ideia é contra Deus. Abra os olhos. Pense nisso. Nós vamos ver mais coisas à frente. Então, um resumão aí. O mundo é todo um sistema organizado, formado de variadas filosofias socioeconômicas, materialistas e religiosas. Gente, essa ideia de sistema organizado, isso é forte. Porque às vezes a gente pensa, não, o mundo é sem más intenções. Não, ele é cheio de más intenções. Ele é um sistema organizado para se opor a Deus. Ele é um sistema organizado que pega as filosofias, a ideia de socioeconômica, o materialismo religioso, para ir contra Deus, se opor a Deus. Através das organizações e personalidade dos seres humanos. Lembra a ideia da carne? Ele pega o que há de pior no ser humano, que é oposto a Deus, que está desligado de Deus, que está num abismo longe de Deus,
Ele pega todas essas ideologias desses seres humanos para se opor a Deus. O sistema do mundo, em sua função, é uma expressão composta da depravação do homem e das intrigas do governo de Satanás combinadas. Você está entendendo? Ele pega a depravação humana, o que há de pior no homem. Aí a gente pensa, né? Só o se opor a Deus já é ruim, né? Aí ele vem e pega o que há de pior no homem, junto com Satanás, que quer oposição a Deus, e junta os dois, combina os dois. Em oposição ao governo soberano de Deus. Gente, isso tem que ficar muito claro. O mundo é um sistema organizado que se opõe a Deus. Esse é o nosso inimigo, que nós vamos estar estudando hoje. Perigos deste mar, perigos deste mundo. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Quais vocês acreditam que seja o principal atrativo do mundo para desviar a atenção do crente? Aí eu queria ouvir um pouquinho. Tem vários, gente. Traz aqui. Eu queria falar no microfone para a gente ir. TV, Instagram, Facebook, WhatsApp, e aí vai. Redes sociais, né? Pode ser com... Essa apostila, ela é antiga, né? Quando foi feita essa apostila ali, estava falando TV, música e tal, mas isso é muito atual, gente. Né? Essas redes sociais ali. Tem um conceito que diz assim, todo caminho leva a Deus. Love is love. Então, faz parecer assim, Deus é amor. Eu acho que esse é um conceito que leva a gente todos os dias a se expor, seja com uma ideologia e outro, porque vamos ajudar aquelas pessoas que tiveram... Põe mais perto. Vamos ajudar aquelas pessoas que tiveram dificuldade no litoral norte. Tem um monte de entidade, tudo parece maravilhoso, né? Mas o que está por trás disso? O cuidado da ideologia por trás, né? E tem muitos sistemas, ONGs e tudo mais, que realmente ajudam, tem toda a sua mobilidade numa hora de um desastre, numa hora de uma catástrofe, né? E ajudam, né? Mas o cuidado que tem por trás disso, a ideologia. Deus é bom, Deus está em todo lugar. Deus não é esse Deus que tem ira, que usa de justiça. Gente, quantos teólogos hoje estão falando que Deus é tão bom que no final dos tempos Ele vai perdoar todo mundo e todos os pecados serão perdoados, independente da cruz de Cristo. Mentira de Satanás. Jesus falou isso. Quem crer em mim será salvo. Quem não crê já tem a sua condenação. Jesus falou isso. Não vamos contra a palavra de Jesus, porque, não, mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Ele vai perdoar todos. Não. Deus é 100% bom, 100% gracioso, 100% misericordioso e 100% justo. A sua palavra escrita, Ele não vai atrás. Ok. Nós vamos ter mais um momento de falar mais algumas coisas sobre isso. O mundo tem modos específicos de tentar o crente a pecar e desobedecer a Deus. Gente, lembra? Guerra, estratégia, não estamos de férias, um sistema organizado, combinado com Satanás e com a carne, os três adversários, para fazer isso aqui, ó. Tentar o crente a pecar e desobedecer a Deus. 4 enganos que Satanás usa. Olha que coisa interessante. Primeiro, para que duvidemos da palavra de Deus. Começou isso lá com Eva, né? Nós vamos ver o versículo daqui a pouco. O que ele sempre vai querer é trazer alguma coisa e falar, não, mas não é bem assim. Vamos abrir esses dois textos. 1 João 2, 16, 17.
Do lado, aqui no meio, alguém aqui, tá? 1 João 2, 16, 17. E no lado de cá, alguém lê para mim Gênesis 3, 4 e 6. Então, vamos lá. 1 João 2, versículos 16 e 17. Ó, Jô. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Gente, a concupiscência, o desejo forte, né, tira a atenção, leva para o outro lado. E é isso que o diabo quer fazer junto com o mundo, tirar a nossa atenção. E junto com a gente, com a nossa carne, tirar a nossa atenção. E aqui está claro, aquele que permanece com o Pai, tem a sua vida eterna, tem o momento eterno com Deus. Deus o guarda eternamente. Olha a estratégia que ele usou no princípio da criação, Gênesis 3, 4 a 6. Ficou do lado de cá, né? Lá, Milca. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ele começa perguntando, a serpente começa perguntando, o que Deus disse? E em seguida fala assim, certamente, gente, é mentira, não é assim, certamente não morrereis. Ele foi direto contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. E é interessante, né? Vendo a mulher, que era boa, que podia dar entendimento, comeu e deu ao seu marido, que também, bananão, foi na onda, né? Muitos falam que o homem caiu por causa da mulher, né? Adão recebeu a palavra diretamente de Deus. E, muito provavelmente, ele estava ali ouvindo toda a conversa. E a ideia é que brilhou os olhos de Adão também, não foi só de Eva. Ah, conhecedores do bem e do mal, seremos como Deus. Ah, e comeu também. A estratégia de Satanás, do mundo aqui, gente, transformar a verdade de Deus em não tão verdade. Não é uma mentira, mas não é tão verdade. Certamente não morrereis. O homem morreu? Foi afastado de Deus. Começou a morte. Começou pela morte espiritual, né? Foram expulsos do jardim. Foram afastados de Deus. E os anos vieram e a morte física veio. Nós estamos, quando éramos, não estávamos debaixo da graça de Deus, nós só éramos pecadores longe de Deus. Necessitou vir a cruz de Cristo para nos ajuntarmos a Deus, para nos dar comunhão com Deus novamente, para nos dar esse religar novamente com Ele, porque nós estávamos desligados espiritualmente. Gente, essa é a estratégia, uma das estratégias, o primeiro engano que Satanás usa para que duvidemos da palavra de Deus. Segundo, o mundo tenta nos ganhar os seus tesouros e buscar a sua aprovação. Isso aqui é muito sério, gente. Porque isso aqui chama a atenção dos nossos jovens, chama a atenção dos nossos empresários, chama a atenção daqueles que têm um determinado poder, chama a atenção de todos. Por quê? A ideia do poder, o poder meio que corrompe, né, o homem. Não o poder em si, o desejo de ser maior, ser melhor, ser mais que alguém. O desejo de estar por cima é a nossa soberba.
Enganoso é o nosso coração e é isso que ele quer. Quer ter poder sobre as outras pessoas. Posição. O mundo prega posição, você tem que ser melhor, você tem que ser maior, você tem que ter um cargo, você tem que ter uma profissão que está em destaque, você tem que ser, e você tem que ser, por quê? A Bíblia fala sobre trabalho, né? Provérbios fala o seguinte, você quer ser um excelente profissional, seja o melhor profissional. Mas não para que esse poder tome conta de você e você saia soberbamente falando, eu sou o melhor, eu sou acima de todos os demais. Respeito. O mundo prega, você quer respeito? Pise nas pessoas. Você quer respeito? Tenha poder. Você quer respeito? Tenha dinheiro. Você quer respeito? Tenha. E é só a ideia de ter, não de ser. Lucas 9, 23, eu quero ler esse texto, 23 e 25, Lucas 9. Enquanto as pessoas estão procurando, posso falar? Já teve até uma campanha de um outro presidente, Yes, we can, sim, nós podemos, e é o que o mundo prega, você pode. Né? E o que a Bíblia fala é que a gente só pode no poder de Deus. Exato. Né? Então, é muito mais forte esse negócio de, sim, você pode, vai, você pode. Não é você que pode, é Deus que pode através de você. Né? E muita gente aplaudiu. Yes, we can. Né? E repete, vira um coro, né? Virou coro. Virou coro. Sim, e tem mantras, né? Não, respire fundo e repita, você pode, você vai conseguir, você... Não, gente, sozinho não. Livros de autoajuda, né, que prega isso. Você pode, você é você. Né? E a ideia, né, esse coro, esse mantra, vira filosofia de vida. Vira ideologia de vida. Não, eu posso. Lucas 9, 23 e 25, ele fala o seguinte. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, ele a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Gente, lembrando, cruz era escárnio, cruz era vergonha. Os piores bandidos eram pregados na cruz. Então, quando Jesus está falando aqui, pegue a sua cruz, passe a vergonha diante do mundo. Passe vá contra a maré, porque o mundo fala, não, cruz é vergonha. Vem cá, pega o seu trono. Suba no seu trono. Sente no seu trono. Não é cruz. Agora, palavras de Jesus. O que adianta o homem ter esse poder maior, essa posição maior, esse respeito maior, conquistar o mundo inteiro? Não precisa ser o mundo, vamos só Atibaia inteira. Não precisa nem ser Atibaia, vai ser só lá a firma que eu trabalho, eu quero o respeito de todo mundo lá, todo mundo me reconhece, eu quero isso. O que adianta isso? E perder-se, destruir-se a si mesmo. Olha só como é forte o que Jesus está falando. Gente, não sou eu, não é a apostila que está falando, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a minha versão não está diferente da sua. Jesus está falando aqui que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o respeito do mundo inteiro, posição do mundo inteiro, poder do mundo inteiro, e perder-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, contra a maré, gente. O mantra, né, aí no mundo é falar, não, você pode, você vai. Que negar-se a si mesmo, que ideia é essa? Negar, pegar a cruz, que ideia é essa? É a palavra de Deus. Outra mentira.
O mundo tenta fazer com que nos envergonhemos do Senhor Jesus Cristo. Gente, como pode isso? Ideologia do mundo é essa. Sabe naquela rodinha onde alguém quer falar alguma coisa? Oh, não, você é crentinho, para com isso. Oh. O mundo quer que você passe vergonha e se envergonhe do Senhor Jesus. Que você fica quietinho, porque se eu falar, alguém vai falar contra. O sistema intelectual do mundo é feito para isso. As grandes universidades, gente, pregam isso, através dos seus professores, através dos grupos dos alunos mais velhos, eles vão pregando isso. É contra a maré, e eu queria que você orasse muito pelos alunos que estão ingressando nas faculdades, os nossos filhos estão ingressando nas faculdades, orem muito por eles. Ministério das Mulheres aqui, pegue a relação dos meninos que estão entrando, das meninas que estão entrando, orem diariamente por eles. A pressão é muito grande. E lá, muitas vezes, eles vão se sentir sozinhos. É ele contra todos. E a pressão é essa, ó. Se envergonhe de Jesus Cristo. Negue a Jesus Cristo. Rejeita a verdade divina. Certamente não morrerás. Não é bem assim. Não, essa Bíblia é antiga. Essa Bíblia foi escrita por homens. Quem garante que ela é a palavra de Deus? Sexta-feira ficou uma discussão. Teve lá um comes e bebes lá no serviço. Começou 4h30, sexta-feira a gente saía às 5. Começou às 4h30 e tal, aí ficou 3 pessoas. 2 cristãos, o gerente comercial e mais um vendedor, com um outro vendedor e o patrão, o Jaime. E discutindo sobre Bíblia, discutindo. E eu só lá trabalhando, fiquei trabalhando até mais tarde naquele dia, só escutando. E eles falando. Eles, mas quem garante que a Bíblia é verdadeira? Quem garante? E isso vai, palavra ali. E isso vai, gente. Esse é o sistema. Rejeita a verdade divina, rejeita a palavra de Deus que nós usamos como nosso manual. Eles rejeitam. Pode falar, Clóvis. Oi, nossa, você tocou num ponto que eu e algumas outras pessoas aqui temos debatido muito, até porque alguns jovens daqui têm essas dúvidas, né? Eu, a semana passada, junto com o Paul Gale, eu não estou vendo se ele está aqui, ele falou que lá em Kentucky tem um grande centro de estudos criacionistas. Lá em Itajubá, a gente estudou muito isso, onde tinha assim desvios de redshift, onde mostra que todo o universo, quando mostra que quanto mais longe estariam as galáxias, tudo deveriam estar mais com desvio ao vermelho, porque significa mais longe, mas quando você tem imagens do Hubble e mais outros telescópios superpotentes, você vê que o azul e o vermelho estão presentes em todo lugar do universo visível. Isso mostra que é uma continuidade, e quando a gente fala de física euclidiana, física riemanniana, você vê que algumas escolas, tipo Harvard, adotam uma que é coisa de 1800 e pouco, super antiquada, e que mostra que a energia não tem função com a matéria, e tem. Então, são todos assuntos que a gente tem oportunidade de abordar aqui e preparar os nossos jovens para viver nesse mundo, né? Quando as pessoas nos ouvem falar desses assuntos, eles ficam quietos, porque nem eles sabem com muita profundidade. E eu cito aqui, meu filho estudou na Unicamp, e eu, francamente, as minhas outras 2 filhas que vieram depois, eu não deixei ir, né? Então é aquilo, nós temos que abordar isso, nós temos que realmente nos aprofundarmos, treiná-los, né? Porque quando a gente vê Gênesis 1:1, né, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e da terra, tem as 3 dimensões que sem nada daquilo pode existir coisa alguma. É ciência pura, tá? Só que
precisa realmente dedicar tempo, entender. Aí nós vamos ver que o que a Bíblia nos diz, nos coloca um step à frente de qualquer um desses que falam de tecnologia, Eles querem, gente, o sistema é isso. Eles querem pegar a ciência, a tecnologia, as coisas, e provar que Deus não existe. Né? E todo o sistema intelectual é preparado por isso. Agora, entendam, faz parte da estratégia de Satanás, do mundo e da carne. É uma guerra. E nós estamos mandando os nossos filhos para o meio da guerra. Quanto necessitam de oração, treinamento? Vem cá, filho, vamos conversar. Loucura! Imagina, você ser crente, você acredita nesse papel aí, nessa palavra aí, escrita não sei quanto. O que é isso? Isso é loucura. Paulo já falava, né? A cruz é loucura para o mundo, para o homem que não tem entendimento, para o homem que está longe de Deus, é loucura. Vamos abrir lá. Eu vou ler o próximo versículo aqui de 9:26, que nós já lemos. Alguém do lado de lá, Romanos 10:11. E aqui no meio, 1 Coríntios 1:18 até o 31. Então, ó lá, Lucas 9:26. Se alguém se envergonhar... Aqui, gente, é a continuidade daquela conversa de Jesus, onde ele falou sobre negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, e que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí, olha o próximo versículo que ele fala. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Você está preocupado em passar vergonha porque você é crente? Eu acho que você deve ficar preocupado em passar vergonha quando chegar o dia da eternidade, o dia do juízo, e Deus falar, você se envergonhou de mim? Você negou a mim diante dos seus amigos? Você negou ou calou-se diante do mundo por minha causa? Olha, gente, essa ideia de envergonhar é muito forte, porque o jovem, o adolescente, ele quer ser aceito. Nós também, né? Não é só o jovem, o adolescente, nós também, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, a gente quer ser aceito. A gente quer ser, não aquela ideia de ser reconhecido, colocar no trono, mas a gente quer ser aceito, quer fazer parte. E quando corre o risco da gente passar vergonha, a gente se cala. Vai se calar diante de Jesus ao mundo? Ou vai se calar diante de Jesus quando Jesus falar assim, você se envergonhou de mim? É muito forte, eu vou ler de novo. É muito forte. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. De novo, não está escrito na apostila, não é palavra minha, não é a palavra do pastor, não é a palavra de quem preparou, é a palavra de Deus. Jesus falou isso. Romanos 10:11. Quem ficou aqui, né? Ninguém? Aqui. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então... eu estou no 1 Coríntios. Não, mas é esse mesmo, loucura. 1 Coríntios... tá. Desculpa, inverteu, tá, pai, vai, continua. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos, o que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamado de louca.
Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembre-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornando o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Gente, mais claro que isso, anote esse texto, 1 Coríntios 1, 18 a 31. Sim, a cruz é loucura para o mundo. Foi loucura para os fariseus da época. Como que pode, né, um rei dos reis, filho de Davi, ser pregado numa cruz como bandido? E é loucura hoje para os sábios e entendidos desta era. Mas Deus escolhe as coisas loucas para destruir a sabedoria humana. Deus escolhe as coisas fracas para destruir os poderosos. Pense nisso. Deus tem usado a cruz de Cristo, algo que era vergonhoso, para nos dar poder. Romanos 10, 11. Quem que pode ler para a gente aqui, Sônia? E aí a gente vai sair para o café. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Pensa nisso. Ah, mas eu passei vergonha diante dos meus amigos, eu passei vergonha diante da minha classe, eu passei vergonha diante porque eu estava defendendo. Você pode ser envergonhado agora, ali na frente, mas Deus está olhando isso e não vai permitir que você fique envergonhado. E Paulo, em outro momento, vai falar como é precioso ser perseguido, ser humilhado diante dos homens, ser preso por causa de Jesus. Então, se você passou por essa vergonha diante da classe, dê glória a Deus, porque essa mensagem é o que vai ficar no coração de alguns. E um dia, quando a palavra chegar nele, ele vai falar, espera aí, essa loucura não é tão loucura assim. Vamos para o nosso café, voltemos para cá daqui a pouco, tá ok? Os 4 enganos que Satanás usa através do próprio mundo, tá? Então, primeiro, para que duvidemos da palavra de Deus. Nós temos os versículos aí referentes a isso. Segundo, o mundo tenta-nos a ganhar os seus tesouros e buscar a sua aprovação. Ideia do poder, posição, respeito. E aí a gente vê o próprio Senhor Jesus falando a respeito. Terceiro, o mundo tenta fazer que nos envergonhemos do Senhor Jesus Cristo. E essa passagem, através do sistema intelectual, rejeitando a verdade divina, a loucura, e esses textos que nós acabamos de ler aí, anote esse aí, 1 Coríntios 1, 18 a 31, leia novamente na sua casa, perceba ali o que o Senhor está falando realmente, que a cruz é loucura para o mundo. Quarto, o mundo tenta fazer que os crentes se conformem com o seu padrão. O mundo tenta fazer com que os crentes se conformem ao seu padrão.
Agora lembra, aquele padrão de ideologia contra, se opõe a Deus. Todo um sistema organizado que se opõe a Deus. É essa forma que você quer tomar? É esse molde que você quer se amoldar? Valores. Gente, como distorcem valores. Cada vez mais. Já era assim na época de Jesus, já era assim na época de Sodoma e Gomorra, já era assim na época lá de Moisés e continua sendo. Transformar valores. Valores, princípios, querem mudar. TV, músicas. Eu sou de uma época onde dança da garrafinha para a gente era um absurdo. Mas você vê as músicas de hoje, gente. Parece que é absurdo atrás de absurdo. E muitas vezes a gente dá risada. A gente fala, que engraçado, ver uma menininha de 3, 4, 5 anos dançando, que engraçadinho. Foi falado aqui, redes sociais, internet, Instagram, Facebook e assim vai. Valores que o mundo quer trazer para amoldar o cristão a ele. Vamos ver versículos? João 15, de 18 a 19, do lado de cá, tá? No meio aqui, João 17, 6 e 9. Já vai separando aí, levanta sua mão assim que um terminar, já vai o microfone até você. Romanos 12, 2, que eu convido a todos vocês decorarem Romanos 12, 2, do lado de cá, tá? Romanos 12, 2 aqui. E Colossenses 2, 8, eu vou ler Colossenses 2, 8. Então vamos lá. João 15, de 18 a 19. Marta. Se o mundo os odeia, também em mente que antes me odiou. Se vocês pertencerem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Quem está falando aqui, Marta? Jesus, gente. Você quer mais clareza que isso? O mundo odiou Jesus. E o próprio Jesus falou, o mundo vai odiar vocês, porque vocês não são deste mundo. Jesus está falando isso. Gente, não é apostila, não é ensino nosso. É a palavra de Jesus, é a sua Bíblia que está falando isso. João 17, 6 e 9, lá, Elias. 17, 6 a 9. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Gente, que privilégio. Que privilégio você estar aqui ouvindo isso. O Senhor Jesus te escolheu, não escolheu o mundo. Não escolheu aquele cara que é mais famoso que você aí fora, o seu chefe, não sei quem, não escolheu, escolheu você. Que privilégio e ser escolhido por Deus. E você quer jogar isso fora para tomar o padrão, os valores do mundo, tomar a forma deles? Jesus rogou por você, essa oração é maravilhosa, gente. Jesus está orando por mim e por você. Quando ele fala assim, não rogo somente por este, mas por todos aqueles que vierem a crer no seu nome. Jesus orou por mim e por você, o meu nome, o seu nome foi falado por Jesus. E você quer jogar isso fora para tomar a forma do mundo? Romanos 12, 2, quem abriu? Aqui.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Não vos amoldeis, não vos conformeis. Conformar é tomar forma, amoldar é tomar a forma. Gente, não vos amoldeis, não conformeis com esse século, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito claro esse texto. Mas como é sutil o tomar a forma. Abrir mão de valores pequenos e algumas coisinhas, e dar risadinha. Ah, mas é piadinha. E você vai deixando, e quando você vê, você está tomado a forma igualzinho, você está conformando igualzinho. Não vos amoldeis. Pelo contrário, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer colocar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus contra a forma do mundo? Colossenses 2:8, eu vou ler. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Às vezes eu me pego, nossa, eu tenho 42 mensagens de WhatsApp aqui, eu tenho que ler, ouvir, repassar, aí eu paro e falo assim, eu estou sendo escravo desse negócio ou do que... Quantas vezes a gente vai, não, mas tem o Facebook, tem o Instagram, tem, e quando você percebe, não teve nem 15 minutos para a leitura da palavra de Deus. Escravizados, vãs filosofias e tradições humanas. Gente, entenda que quando você está dando ouvidos ao mundo, você não está ouvindo a palavra de Deus. Quando você está dando ouvidos a essas filosofias, ideologias e outras coisas assim, você está colocando a palavra de Deus em segundo plano. Você está falando, Deus, o Senhor não sabe mais que o mundo. É isso que você está fazendo. Deus, o Senhor não sabe mais que o meu professor, o Senhor não sabe mais que o meu patrão, o Senhor não sabe mais que o meu colega que é estudioso, cientista, o Senhor não sabe mais que ele. Vãs filosofias e tradições humanas. Cuidado, gente. Como é fácil tomar forma desse mundo. Como é fácil você se deixar se enredar e ser escravizado por esse mundo. Quem? Dá licença um pouquinho. Eu queria até voltar um pouco nos versículos que nós já lemos, e é muito interessante frisar um pouco mais a respeito disso. Porque nós temos a condição de nos controlar quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a sua palavra. Nós lemos a João, 1 João 2,16, e ele está se referindo exatamente ao que nós lemos lá em Gênesis. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e João cita lá, cobiça da carne, era atraente aos olhos, cobiça dos olhos, e depois diz assim, desejável para obter discernimento, ostentação dos bens, poder. Nós precisamos entender que nós temos a condição de escolher. Temos o potencial, nós temos desejos, e aqui une a carne e também o mundo. O mundo oferece essas coisas, nós olhamos para isso, desejamos aquilo, mas é bom? Nós temos que olhar para isso. Será que Deus aprova isso? Não seria esse o fruto que Deus falou assim, não coma dele. Não vá por aí. Ou não deseje isso. Tá? É Deus falando, certamente morrerás. Exatamente. Né?
Gente, isso é forte demais, né? E quando a gente começa a entender todo esse sistema organizado, combinado com Satanás, combinado com a nossa carne, quão difícil é essa guerra, gente? Porque essa guerra começa comigo. Não está só lá fora, começa comigo. Começa com essa ideia da concupiscência dos olhos, o desejo. Eu vi e agora eu quero. Melhor não ver então, né? Ou quando você vê, Senhor, é da sua vontade? Tá, e para a gente combater isso tudo, os remos para a nossa vitória. Pensa numa maré e você está lá remando contra a maré. Nós vimos os 4 enganos que Satanás, o mundo e a carne querem trazer para a gente. O que a gente tem que fazer contra? Vamos lá. Podemos ter a vitória mediante a nossa fé, pela assimilação interior da palavra de Deus revelada. Gente, é a palavra de Deus. É intimidade com Deus na palavra. É intimidade com Deus conhecendo todos os dias a palavra dele. É pesquisar na palavra de Deus o que ele fala a respeito disso, daquilo. E falar sobre tudo, gente. Ah, mas a internet não tinha no tempo de Jesus. Pesquisa lá que Deus vai falar o que está acontecendo, o que a internet tem atrás da sua teologia, está falando na Bíblia. A Bíblia é atual, é para os nossos dias. Vamos lá. 1 João 5, 4 a 5 aqui no meio, alguém. Eu vou deixar livre. Quem abrir aí, levanta a mão e fala, tá? 1 João 5, 4 a 5, outro irmão, Colossenses 3, 16. E uma pessoa abre em Salmo 119, que ela lê o 105 e depois o 11. Então, 1 João 5, 4 a 5, outra pessoa, Colossenses 3, 16, e outra pessoa, Salmo 119, o 105 e depois o 11. Marta, você pegou? Sim, 4 e 5. Já. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Claro, gente. Não precisa ficar eu explicando aqui, não precisa chamar o pastor. A palavra de Deus está falando. Aquele que crê em Deus, aquele que crê e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não só como Salvador, não só como resgatador, não só como aquela boia que é o nosso salva-vida, mas como Senhor da sua vida. E quando fala Senhor, ele vai direcionar os seus desejos. A nossa fé vence o mundo. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Alguns destaques aqui, está claro de novo, gente, nem precisa ficar repetindo isso, mas está claro de novo. Alguns destaques aqui. Louvando a Deus com samba, pagodinho, funk, é isso? Cânticos espirituais, falando da palavra de Deus. Agora, um destaque. Habite o quê? O quê? Habite ricamente. Ricamente é uma vez por semana? Mas se eu vim no culto já está bem, já estou rico. Tudo bem, culto e escola dominical. Pronto, já estou rico. Tá, tudo bem. Culto, escola dominical e célula. 3 vezes na semana, gente. O que é habitar ricamente aqui? Eu ouvi diário? 7 dias, Jô? Todos os dias? Gente, quando a palavra de Deus fala, habite ricamente a palavra de Deus em você,
Tenha o seu tempo devocional, não fique dependendo, eu vou esperar meu pai fazer o culto doméstico. Vou esperar o líder da célula abrir a Bíblia. Puxa vida, o líder da célula não abriu a Bíblia hoje. Ele falou tudo, mas não abriu a Bíblia. Eu vou esperar o professor da escola dominical me alimentar. Você está sendo alimentado ricamente? Abra a sua Bíblia. Pesquise. Mas se eu ler só um texto aqui, tá bom. Meu irmão, deixe a palavra ricamente habitar você. Abre um texto e fala, puxa vida, mas o que isso aqui exatamente quer dizer? Qual outro texto que fala a mesma coisa? Tem aqui uma referência cruzada na Bíblia, deixa eu ler lá. Puxa, mas aqui está falando de amor, esse amor é para quem? Para o meu irmão, é para o meu próximo, é para Deus? Pesquisa, vai a fundo. Gaste mais que 5 minutos diário. Você está entendendo que habitar ricamente a palavra de Deus não é uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana? Salmo 119, o 105 e depois o 11. Quem abriu? Marta, deixa alguém. Peraí. Ela disse que está com dó de mim. Vai. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu decorei esse versículo quando era na revista atualizada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Gente, imagine, não sei quantas vezes você já passou no escuro, né? Apagou tudo tal, e de repente você pega uma lâmpada. A lâmpada vai iluminando. Gente, é muito forte, vai iluminando onde você pisa. A palavra de Deus é isso. Senhor, tenho decisões para tomar no trabalho, na escola, na vizinhança. Ilumina, Senhor. É isso. E o 11? Não, tem um 11 lá ainda. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aonde que eu guardei? Não, na estante lá em casa. A Bíblia está guardadinha na estante lá em casa. Não, está no celular que eu levo toda hora, mas eu não abro o aplicativo da Bíblia. Aonde que eu tenho que guardar a palavra de Deus? Não escutei não, gente. Aonde que eu tenho que guardar a palavra de Deus? No coração. E sabe como você guarda a palavra de Deus? Primeiro, lendo. Você não vai conseguir guardar se você não ler, gente. Não adianta você, eu ouvi um comentário sobre... Não adianta. Leia a palavra de Deus. Segundo, tenha o hábito de decorar. Mas eu já sou velho, não consigo. Consegue sim, meu irmão. Consegue sim. Insista, insista, insista. O nosso cérebro é treinado. Não é treinado, doutor Valmir? Nosso cérebro é treinável. Procure decorar, porque quando você decora, você está lá no meio do trabalho e acontece uma coisa... Eu já aprendi sobre isso. Deus já iluminou meu caminho sobre isso. Isso está lá em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Puxa vida, isso aqui é atual agora para mim aqui. Guarde no coração as palavras do Senhor. Remos para nós enfrentar a maré, enfrentar o mundo. A nossa união com Cristo garante a nossa vitória. Não pensa você que é a nossa fé, a minha fé. A nossa união com Cristo garante a nossa vitória. Por quê? Nós fomos crucificados com Cristo. Estamos mortos para o mundo. Gente, batismo é isso. Batismo, você morreu para o mundo e ressuscitou para o Senhor Jesus. Nós fomos crucificados, aquela cruz que era vergonha, eu estava nela crucificado. Mas eu estava junto com Jesus quando Ele ressuscitou. 1 João 5,5, quem achou? João 16,33, outra pessoa. João 12,31, Gálatas 2,20 e o final Gálatas 6,14. 1 João 5,5, rapidamente, alguém levantando a mão. Vai lá, Sil. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Claríssimo.
Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus pode vencer o mundo. A nossa união com Cristo vence o mundo. João 16, 33. Alguém lá do fundo? Ali, Guiara. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem está falando isso? Jesus está falando isso. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, gente, a gente também pode vencer com a nossa fé e a união no Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2:20. Desculpa, João 12:31, perdão. Quem abriu ali, a Sueli? Chegou a hora deste mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. Gente, o diabo já sabe disso, mas ele quer angariar o máximo de pessoas ao lado dele. Ele já está julgado. Não caia nessa. Gálatas 2:20. Dona Sônia. Lourdes, desculpa. Lourdes. Fui crucificado com Cristo a fim de viver para Deus. Espera aí, acho que eu estou lendo errado aqui. 20. Só um minutinho. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe o que você tem que falar diariamente para a sua vontade, a sua carne? Você foi crucificada. Sabe aquela ideia que o Elias falou que a gente pode escolher, a gente tem os nossos desejos? O desejo da minha carne já foi crucificado. Aquele mantra, né, que a gente tem que ficar cantando, não é eu posso, é a minha carne foi crucificada. Agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E Cristo não iria por esse caminho. Cristo não ia pisar nesse local. Cristo não ia ouvir essa música. Cristo não ia dar risada disso. Cristo ia falar sobre isso. Você está entendendo, meu irmão? Nós fomos, eu e você, crucificados com Cristo. E agora nós fomos ressuscitados com o Senhor Jesus Cristo. Agora não é mais eu quem vive, é Ele quem vive em mim. Amém? Gálatas 6:14. Espera aí, já foi lá. Mais longe esteja de mim engloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Além da minha carne, gente, o mundo está crucificado. Inverte a coisa, o mundo foi crucificado lá, olha, não tem mais valor, está morto, está pregado, não tem mais valor. Os seus atrativos já não me chamam mais a minha atenção. Já não brilham os meus olhos por conta disso, porque eu vivo para o Senhor. O Cristo vive em mim. Olha aí quantas coisas você pode falar. Outro remo. Nossa vitória é através daquele que está em nós, o Espírito Santo. Gente, que privilégio. Deus nos escolheu. Deus te chamou. Morreu na cruz por você. E deu o Espírito Santo para viver em você todos os dias. Não era como na antiguidade, quando Davi ainda não tinha vindo a era da graça, que o Espírito Santo vinha e ia. Ele está morando com você. Você é selado pelo Espírito Santo. Você pode se apegar a esse poder de Deus em você. Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em você. Você tem usado esse remo, você tem usado essa arma, você tem usado esse capacitor na sua guerra?
1 João 4,4. Queria um homem lendo aí, bem forte. 1 João 4,4. E eu vou ler Efésios 5. Quem? Mateus, lá atrás? Vai lá. 1 João 4,4. Espera aí, isso. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês venceram, vocês podem vencer, porque aquele que está em vocês é maior do que está no mundo. O Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua onisciência, pode ser mais fraco que aqueles colegas da sua faculdade, pode ser mais fraco que aqueles colegas do seu grupo, suas vizinhas. Para eles, sim, Cristo é loucura. Para Deus, não. Efésios 5, 15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias de hoje são maus, gente? Essa palavra é para a gente hoje? Você está vendo como a Bíblia é viva, eficaz, é atual? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, com internet, com outras coisas, que leva à libertinagem. Nossa, como é atual, né? Que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, de novo, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Acabamos de sair de uma aula de contentamento. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, até as aflições. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E sabe qual que é a sequência desse versículo, desse texto, gente? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Patrões, senhores, cuidem de seus servos, sabendo que você tem um patrão, que é Jesus Cristo, Deus. Servos, tratem do seu trabalho, do seu afazeres, como se fosse para Cristo, não para o seu patrão. O modo de viver vem depois disso. Essa ideia de sujeitem-se uns aos outros é uma vida sensata. É uma vida não como um insensato, mas uma vida rica com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma vitória do Espírito Santo que habita em nós? Deixem-se encher-se pelo Espírito Santo, gente. Mais, aplicação. Jesus Cristo é o nosso salva-vidas. Quando você está naquela maré lá, que está levando você lá para o fundo, vem o salva-vidas com uma boia, joga para você e traz você para fora da correnteza, fora do perigo. E Jesus é esse nosso salva-vidas. É necessário sempre darmos ênfase à sua pessoa, pois Ele é o único que pode e nos deu vitória sobre o mundo. Deus, através do Senhor Jesus, nos deu vitória na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por mais que tentemos levar uma vida cristã sem um compromisso com Ele, vemos nossas tentativas sendo tragadas por este mar que se chama mundo. Não dá para você enfrentar o mundo sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo, sem a sua palavra. Você vai ser tragado pela maré.
O cosmos luta contra nós, pois Satanás é o Deus deste século e governa seu sistema. Mas a nossa vitória é garantida pela fé, união e habitação de Deus em nossas vidas. Tende bom ânimo. Como está o seu ânimo? Você tem vencido a maré ou tem se deixado levar pela correnteza? Você tem vencido a maré ou você tem se deixado levar pela correnteza? Tende bom ânimo. O Senhor venceu o mundo e Ele falou isso para a gente. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Jesus Cristo é o nosso salva-vidas. Decore a palavra de Deus. Tire essa seta do inimigo. Eu não consigo mais decorar. Consegue sim, meu irmão. Decore. Insista. Tenha sempre em mente, para que o seu coração fique firme nos dias maus. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Escolha um versículo por semana. Uma semana para decorar um versículo. A nossa batalha contra o mundo só é vencida pela fé. E ela só vem pela palavra de Deus. Leia a Bíblia toda em um ano. Você certamente não se arrependerá. Eu tinha o costume de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu vou confessar aqui. Eu comecei há 2 anos atrás. De Apocalipse a Gênesis. Está mais lento, gente. Não sei porquê. Parece que a volta é contrária. Mas eu já estou lá em Juízes. Não, eu terminei Juízes. Eu já vou para o próximo anterior de Juízes. Já estou voltando. Leia. Leia. Não consegui num ano. Não tem importância. Vai lendo. Mas a Bíblia toda. Você vai ver que tem tantas pérolas escondidas na Bíblia. Textos que você não imagina, vai falar com o seu coração, meu irmão. Aqui é uma sugestão de leitura para essa semana aí. São todos os versículos que nós já lemos aqui. Inclusive 1 Coríntios, que está lá na sexta. Mas leia, tira uma foto disso, anote. Sugestão de leitura aí durante a semana. Estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Não estamos de férias. Não estamos numa praia para passar um dia tranquilo. É uma guerra. Onde os nossos filhos estão indo para a guerra. Onde os nossos maridos estão indo para a guerra. Onde nossas esposas estão na guerra. Prepare-se. Conhecendo os nossos adversários. O mundo quer, com seus atrativos, desviar a sua atenção. Falar para você, não é uma guerrinha, não, gente. Não é, não. Já passou. Baixa a guarda. Pode descansar agora. Não precisa mais ler a Bíblia, não. Você já leu tanto esses textos? Chega. Continue. Leia, 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 releia. Gente, como é incrível. Cada vez que eu leio um texto, eu não tinha prestado atenção nisso. Puxa, eu não tinha visto isso. Leia, releia. Deixa a palavra ricamente habitar o seu coração. Faça esses desafios aí, ó. Acho que você já copiou, né? Decore a palavra de Deus. Leia a Bíblia toda. Alguém quer falar alguma coisa? Queria convidar alguém para orar. Quem está sentindo o desejo no coração para fazer uma oração para a gente, encerrando a nossa oração? Tem mais 2 para a gente estudar, gente. Nessa guerra ainda falta a carne e o diabo. Não perca os próximos capítulos, tá? Nessa guerra espiritual precisamos muito conhecer as estratégias dos nossos inimigos. Quem gostaria de orar, pedindo para que a gente se prepare a cada dia? Então, muito obrigado, Elias, porque você se prontificou. Vem cá.
Eterno Deus, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos porque tivemos essa oportunidade de aprender mais sobre a Tua palavra. Especificamente, ó Deus, em relação aos inimigos que constantemente têm nos atacado, mas nós também sofremos, ó Deus, conosco mesmo. Às vezes, nós fugimos à regra, ó Deus, e não obedecemos o Senhor e aceitamos o que a carne nos oferece. Pai, por favor, perdoa-nos e nos ajude a vencer a cada um desses inimigos todos os dias. E obrigado porque nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós temos a ação do Senhor Jesus Cristo que nos ajuda a vencer. Que possamos, ó Deus, todos nós aqui, vencer um a um das tentações que temos durante todos os dias. Em nome de Jesus eu oro, agradecidos a Ti. Amém. Um bom domingo a todos. Vamos estar presentes no culto à noite.